quando a gente fala também dessa classificação dos direitos fundamentais pelo seu desenvolvimento histórico, e fala em dimensões ou gerações, e fala em interdependência, em indivisibilidade, interrelação dos direitos humanos, a gente tem que chegar no tópico, né? E essa seria a introdução que eu faria numa questão que caísse sobre o tema da progressividade dos direitos sociais. E aí é o ponto que é o mais importante dessa live toda. Por quê? Porque é o ponto com mais chance de cair na prova do MPT. Por quê? Quem sabe aí? Por que é o ponto com maior chance? Eu aposto nesse tema desde 2015, quando eu acompanhava o concurso e não podia nem prestar. 2005, quer dizer, que eu acompanhava o concurso e não podia nem prestar. Então eu acompanhava desde lá e eu achava que essa questão da progressividade de direitos sociais deveria cair. Isso, aí a Viviane é descolada aí nos estudos. Ela Viviane BSB aí, por causa da reforma trabalhista. Exato, isso, Juliano, por causa da reforma trabalhista. Por quê? Agora a gente finalmente tem aí um motivo para o examinador perguntar isso, da progressividade dos direitos sociais. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, enfim, né? Também. Por quê? A gente tem recentemente sofrido um ataque aos direitos sociais, né? Os direitos sociais eles têm sido reduzidos, né? Como nunca se viu, talvez, na nossa história, né? Então a gente tem... toda essa introdução que eu fiz, você poderia utilizar, né, na questão dos direitos, da progressividade dos direitos sociais, para dizer que a gente tem essa classificação, primeira, segunda, terceira dimensão, ou seja, os direitos eles estão sempre progredindo, crescendo, sendo ampliados, e é daí que surge a ideia do princípio da progressividade dos direitos sociais, ou do não retrocesso, como alguém colocou aí muito bem, vedação ao retrocesso. Isso, pode fazer um link, exato, é isso que eu quero. Efeito cliquê, exatamente. O pessoal tá firme aí nos estudos. E agora agora eu vou ver se vocês sabem ou não disso. Esse princípio ele tem previsão nesses tratados internacionais que eu já citei. Pacto Internacional e o Pacto Interamericano, ambos, tá? De direitos econômicos, sociais e culturais. Ambos prevêem o princípio do não retrocesso em direitos sociais. Então a gente tem documentos ratificados pelo Brasil com essa previsão. Tá? Por exemplo, estou pegando aqui o artigo 2º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, falam que os Estados signatários devem tomar medidas a fim de assegurar a realização progressiva dos direitos sociais, especialmente através de medidas legislativas. Ou seja, é uma norma que vincula o poder legislativo. Tá? E a mesma coisa é repetida no artigo 26 da Convenção Americana, aí, da Convenção Americana que é o Pacto de São José da Costa Rica, e também do Pacto Econômico, Social e Culturais, né, o Pacto Interamericano também, tá? Isso seria a inconvencionalidade da reforma, dependendo da tese que você adotar sobre a hierarquia, que é o meu tema de amanhã. Então, já falando aí das cenas do próximo capítulo, tá, pessoal? Tô parecendo uma novela aqui hoje com esse... Porque eu quis falar de direitos humanos em 2 dias, porque eu achei que ia ser muito pouco um dia só, tá? Mas aí, fazendo aqui o plim-plim do cenas do próximo capítulo, amanhã eu vou falar aí da inconvencionalidade ou inconstitucionalidade. Por quê? Porque isso depende da tese que você adota sobre a hierarquia dos tratados sobre direitos humanos, tá bom, Vilas Boas? Tá? Bom, então a gente tem força normativa para isso, né? E o professor Canutilho, que falava muito disso já faz muito tempo, né? Ele falava dessa cláusula de vedação ao retrocesso social, né? Que direitos não podem ser reduzidos ou suprimidos. Ele deu uma aliviada na ideia dele, né? A partir da crise na Europa, né, e acabou admitindo um pouco, né, falando que numa situação excepcional seria possível a redução de direitos e tal, mas enfim, a gente continua com o posicionamento dele antigo, tá? Mas assim, e aí o professor Ingo Sarlet traz mais fundamentos, tá? Ele não traz esses, né, mas ele traz outros fundamentos para
a progressividade dos direitos sociais, que eu acho interessante. Então, a gente tem esse argumento internacional, aí, que é a previsão nessas normas internacionais, mas a gente tem também o posicionamento dele falando da normativa constitucional. Tá? Isso, medidas compensatórias é o que o professor Canutilho fala, isso aí, é verdade. Desde que tenha alguma medida compensatória, né? Mas é difícil ter que compensação. Vou reduzir, vou aumentar 3 anos, 5 anos a sua aposentadoria, né? Não vem compensação nenhuma, né? Bom, e aí quais fundamentos constitucionais ele traz? Ele fala direito à segurança. O direito à segurança, ele traz uma proteção jurídica, a segurança jurídica também. E dentro do âmbito da segurança jurídica, a gente tem a proteção aos nossos direitos. A segurança jurídica é uma garantia que a gente tem frente ao Estado. Eficácia, que eu falei aí no começo, ó, tudo tem um link aqui. Eu falei no começo, eficácia vertical dos direitos humanos. É uma proteção nossa contra o Estado. E o Estado, ao reduzir os nossos direitos, está prejudicando a segurança do indivíduo, o planejamento do indivíduo. Veja, eu estou me planejando a ter uma aposentadoria com 63 anos. Aí eu estou falando meu exemplo específico, tá? Meu caso específico era, eu iria me aposentar com 63 anos. Agora eu vou me aposentar com 65. É justo ou não? Não sei. Mas o Estado violou o meu direito à segurança. O que? Ele prejudicou o meu planejamento. Eu tinha um direito àquilo. Né? Ou vocês podem dizer, não, era só uma mera expectativa de direito. Mas existe o direito à segurança. A gente precisa ter o respeito do Estado frente aos nossos direitos. E é isso que quer dizer a tese aí da progressividade dos direitos sociais. Então, a Constituição ela limita o legislador, né, em relação a retrocessos de direitos fundamentais. Tanto que, né, ela traz lá essa previsão de proibição de emenda constitucional que restringe aí os direitos e garantias fundamentais. Bom, no artigo 7º, alguém citou aqui também, né, a gente tem essa questão em relação aos direitos trabalhistas prevista expressamente, né, quando a Constituição fala que são direitos dos trabalhadores além de outros, né, ou seja, a ideia de que você pode ampliar, mas não reduzir. Inclusive, quando o legislador quis, o constituinte quis, ele disse quais eram as hipóteses de flexibilização dos direitos fundamentais. Ele colocou lá o salário, ele pode ser reduzido desde que tenha uma norma coletiva. Então ele especificou as 3 hipóteses que são possíveis à restrição de direitos trabalhistas. Mediante negociação coletiva sempre, tá? Então a Constituição ela não traz outra possibilidade. Então a gente tem, no âmbito do direito do trabalho, mais argumentos ainda quanto à progressividade, para defesa da progressividade dos direitos fundamentais. Tá? E esse direito à segurança que eu citei também está na Constituição, está na Declaração já Universal de Direitos Humanos, ou seja, Declaração de Direitos Humanos é tudo, né? Declaração Universal de Direitos Humanos é tudo. Além disso, ele cita a boa-fé do poder público em relação ao particular, que é sempre necessário ser assegurada, tá? E aí a Viviane colocou artigo 5º, parágrafo 2º, sim, também, né? Fala né, a gente tem no artigo 5º a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, né? E o bloco de constitucionalidade que deve sempre ser protegido. Tá bom, pessoal?